Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar falando sobre HTML, CSS e JavaScript. Bem, nessa aula nós vamos fazer um projeto junto, só que dessa vez eu vou fazer um projeto que um aluno ele nos pediu, tá bom? E vamos ver o que esse aluno nos pediu para que a gente possa estar, tá bom, realizando esse projeto aqui juntos. Bem, ele falou bem assim, por favor, é possível criar menus dependentes? Explico. Bem, a palavra dependente já está dizendo que um vai depender do outro, né? Então, vai ser menus que vão depender um do outro. Então, bora ver. Ele falou em 3 campos. O F, que é o estado, tá bom? Cidade e código cidade. Ok. Escolher um determinado estado seria automaticamente selecionado no menu cidades apenas a cidade daquele estado e, consequentemente, em código da cidade, apenas o código da cidade selecionado. Legal, tá? Então, vamos criar código que faz isso. Então, a gente vai ter que ter o campo, né, do UF, que é o estado. Qual é o meu pensamento? É que esse campo ele vai ser preenchido automaticamente com todos os estados brasileiros, tá bom? Então, a gente vai ter o campo estado, que quando alguém clicar nesse campo, vai aparecer todos os estados brasileiros. E ele vai vir de onde, gente? Mas é legal que a gente faça isso manualmente, colocando lá São Paulo, Minas Gerais, Bahia, tal, não, né? Isso é legal que ele venha de uma API. Então, a gente vai utilizar a API do IBGE, porque o IBGE é que é responsável para fazer os levantamentos de todos os estados brasileiros, de todas as cidades, municípios, enfim, tá? Então, o IBGE, ele é responsável por isso. Nada melhor do que a gente consultar o próprio IBGE, que ele envia o que? Essas informações, tá bom? Então, quando o usuário ele clicar no menu de estado, lá vai estar todos os estados que nós temos no Brasil, tá bom? Bem, o campo cidade, ele vai ter que ficar o quê? Desabilitado até que o usuário selecione o quê? Um estado. Quando o usuário ele selecionar um estado, por exemplo, São Paulo, aí sim, o campo cidade, ele vai ficar o quê? Habilitado todas as cidades que nós temos no estado de São Paulo, que também vai vir do quê? Da API, tá? Então, bora lá. Campo cidade fica desabilitado até que o usuário selecione um estado. Quando um estado é selecionado, o campo cidade é preenchido com as cidades daquele estado, que vai vir lá do API do IBGE, tá? E aí a gente vai ter que ter o terceiro campo que ele falou, que é o campo do código da cidade, que também vai ficar desabilitado até que uma cidade seja selecionada. Quando uma cidade é selecionada, aí o campo é preenchido com o quê? Com o código, que vai vir também do IBGE, tá? Da cidade escolhida, que também vai vir da API, tá bom? Então, veja só, agora nós já temos já o nosso pensamento do que nós temos que fazer no nosso projeto, né? Bem, qual é o resultado que nós queremos ter, né? A gente quer ter os 3 campos que serão dependentes entre si, tá? Que é exatamente o que o aluno ele está solicitando, né? E a gente precisa ter o quê? Um sistema que é moderno, dinâmico e recursível, não é isso? E a gente vai usar os dados oficiais e atualizados, gente, o que vai agregar valor no nosso projeto. Por quê? Porque pensa só, no lugar de ainda, né, ainda a gente não tem que fazer isso à mão, a gente vai estar utilizando uma API, tá? Que é da própria IBGE. Se daqui a alguns anos surgir um novo estado ou uma nova cidade, ou sei lá o quê, vai ser atualizado o quê? Lá na API. E isso aí o que vai fazer com que o nosso código continue funcionando. Não precisamos ir lá manualmente acrescentar estado, acrescentar uma nova cidade. Por quê? Porque isso já está lá na API. Então, tendo alguma modificação lá, automaticamente será modificado também no nosso site, tá? Então, bora lá. Vamos colocar agora a mão na massa, né? E ver as coisas acontecendo. Bem, eu criei aqui, tá? Uma pasta chamada menus dependentes em formulários, tá? Dentro da nossa pasta JavaScript. Então, eu vou vir aqui e vou criar o nosso arquivo int.html, que é a nossa página principal, tá? Bem, eu vou vir aqui e eu vou apertar Shift, ponto de afirmação, e ele vai trazer para nós o quê? A estrutura básica de uma página web. É como nós aprendemos na nossa primeira aula de HTML.
Bem, aqui nós temos já, tá, a estrutura básica de uma página web. O que eu vou fazer? Vou mudar aqui de inglês para português do Brasil. O que isso aqui quer dizer, Jéssica? Se eu tiver um leitor de tela, ele vai entender que a minha página ela está o quê? Em português do Brasil. Bem, eu vou mudar aqui o título, vou colocar menus dependentes em formulários. Tá? Que é a aula de hoje. Bem, além disso, a gente precisa o quê? Ter aqui dentro, tá? Menus dependentes em formulário. Eu estou criando uma nova pasta chamada CSS. Dentro da pasta CSS, eu vou criar um arquivo chamado style.css. É o nosso arquivo externo, tá? Eu tenho um arquivo externo de CSS, que é onde a gente vai estar colocando aqui nossos estilos, e eu quero aplicar os estilos que eu vou estar definindo aqui ao meu site. Então, eu preciso conectar esse arquivo externo à minha página principal. Como é que eu faço isso? Dentro da cabeça, dentro do cabeçalho do documento da página web, eu venho aqui, chamo o elemento link, tá bom? E agora eu vou precisar passar o que é o seu caminho. Veja só, eu tô aqui no índice, tá? Para me chegar até aqui, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que entrar dentro da pasta CSS e procurar meu arquivo CSS que eu quero conectar essa página. Então, bora lá. Vou entrar na pasta CSS e procurar o meu arquivo CSS que eu quero conectar essa página. Qual que é? Style.css, tá? Esse arquivo externo já está conectado, ligado à minha página web. Bem, além disso, menus dependentes em formulários, eu vou criar uma nova pasta chamada JS, que é de JavaScript, e eu vou criar um arquivo chamado script.js, bom? Bem, novamente nós temos aqui um arquivo externo, agora nós temos um arquivo JavaScript externo e eu preciso conectar, ligar ele à minha página principal. Como é que eu faço? Aqui dentro do corpo da minha página, tá? Aqui dentro do corpo, eu vou vir aqui no finalzinho dele, vou chamar o elemento script, vou chamar o atributo src para que eu possa passar o caminho e, novamente, eu preciso entrar dentro da pasta JS e procurar o arquivo JavaScript que eu quero interligar a essa página. Como é que a gente faz? JS, script.js, é o arquivo que eu quero interligar. Vou utilizar esse carinha aqui, tá? Para que eu garantir que ele só recarrega o meu script depois que todos os meus elementos estiverem carregados na página, tá? Bem, agora precisamos abrir, né, o nosso site no nosso navegador. Existem duas formas, gente. A primeira forma que você pode estar fazendo, tá? É vindo na pasta onde está o seu projeto, menus dependente de formulário, clicar duas vezes no arquivo index.html, tá? E ele abriu ali no outro navegador, mas eu vou colocar ele aqui. E aqui a gente já pode ver que já está o nosso projeto. Porém, não é dessa maneira que eu vou fazer, tá? Que eu vou utilizar. Por quê? Porque, olha, veja só, se eu colocar aqui teste e salvar, eu tenho que vir aqui recarregar a página para eu ver a mudança sendo aplicada, tá? E isso não é muito vantajoso quando a gente está programando, né? Então, a gente precisa ganhar tempo. Então, o que eu faço? Eu utilizo, tá? Uma extensão chamada Live Server. Você vai instalar essa versão, essa extensão aqui no seu VS Code. Você vai no seu arquivo index.html, o qual você quer abrir no seu navegador, e você vai apertar aqui no Go Live. Ele vai abrir no seu navegador, tá? Ele abre aqui do outro lado, mas eu vou colocar ele nesse navegador, que eu vou utilizar esse navegador aqui. E agora veja só, gente. Veja só que legal. Eu vim aqui escrever teste e salvar, veja só, já apareceu lá. Toda mudança que eu aplicar no meu código, automaticamente ele já vai ser salvo lá. Então, eu já vou estar vendo, tá? Então, digitei alguma coisa, salvei, ele já recarrega a minha página lá, tá? Então, isso aqui é muito vantajoso para nós. Então, bora lá. Ó, vou colocar aqui um título, tá? H1, seleção de localização com IBGE. Tá? Eu vou utilizar o API do IBGE. Bem, vou criar aqui uma div que vai ter uma classe chamada form grupo, tá? Um grupo de formulário. Vou ter aqui um label. Eu também vou ter uma classe chamada UF, tá? E veja só, eu vou passar aqui o for vai ser o UF
Na verdade, eu não vou ter uma classe aqui não, porque eu não vou estilizar esse label. Vou deixar só aqui o for e vou colocar aqui o texto pintado. Ué. Então a gente precisa primeiro ter esse campo, não foi isso? Ele pediu um campo que tenha o campo que do estado, cidades e o código da cidade. Então, bora lá. Vou criar aqui um select, tá? Vou tirar aqui o name, mas eu vou deixar o ID, porque eu preciso deixar eles conectados. Então, vou colocar o F aqui. Vou colocar aqui option, que é a opção, tá? Vou colocar aqui carregando. Carregando. Carregando status. Então, bora lá. O que eu fiz até o momento aqui, gente? Deixa eu coisar aqui para que a gente possa ter uma visão. Primeiro eu vim aqui e criei um título, tá? Que é o título principal, visível na nossa página. Depois eu vim aqui, tá? E eu criei uma div que a gente vai ter um grupo de formulário, tá? Que a gente vai usar para agrupar e organizar os nossos campos. Aí eu criei o nosso rótulo, né, o nosso label, para o campo de seleção de estados. Tá. E eu vim aqui e criei o quê? O nosso select, tá? O nosso select, ele é o campo de drop-down para o usuário selecionar um estado. Falei para ele logo que a primeira opção aqui, tá? A primeira opção visível, antes de carregar os dados, vai ser o quê? Carregando os estados, porque isso vai vir de onde? Lá da API, tá? Bem, feito isso, lembrando, gente, eu estou usando aqui o ID porque a gente vai fazer o restante lá no JavaScript, tá bom? Bem, eu vou vir aqui, vou copiar, vou colar aqui. A gente vai continuar tendo uma div que continua com a mesma classe, tá? Só que agora aqui vai ser... Aqui vai ser cidade. E aqui vai ser também cidade, para estar conectados. E cidade. Colocar dois pontos aqui, colocar dois pontos aqui, colocar bonitinho. E aqui a gente vai colocar aqui, selecione estado. Bem, bora lá. Temos já aqui dois campos, certo? O primeiro é o estado, tá? Que aqui vai carregar os estados para nós, que vai vir lá da API. Para que esse campo ele fique habilitado, é necessário primeiro selecionar um estado, tá? Então, veja só. Novamente, aqui nós temos o nosso grupo de formulário, tá? Que a gente vai ser usado para agrupar e organizar nossos campos. Nós temos aqui o nosso rótulo para o campo de seleção de cidade. Depois eu crio o nosso campo de drop-down da cidade, que vai começar o quê? Desabilitado. Então, eu vou falar para ele que ele vai começar o quê? Desabilitado. Não posso selecionar. Por quê? Porque para eu poder selecionar um estado primeiro, para eu poder selecionar uma cidade, primeiro eu preciso carregar um estado. Porque ele não falou que os campos têm que ser dependentes? Então, bora lá, tá? Essa aqui é a mensagem que aparece até o usuário escolher um estado. Quando ele escolher um estado, isso aqui muda. Por quê? Porque aqui vai vir o quê? As opções das cidades daquele estado. Bem, bora lá, vamos continuar. Por fim, nós queremos o quê? Código da cidade. A gente vai colocar aqui que é o código IBGE da cidade. Só que aqui a gente não vai ter um drop-down, porque, vamos lá, a gente só precisa só do código da cidade, né? Então, a gente vai ter aqui o rótulo, tá? Para o campo que exibirá o código da cidade. E aí, a gente só precisa ter aqui um input, que vai ser do tipo text,
name, não vamos ter o name, vamos colocar que o ID vai ser o nome do for. Vamos deixar ele desabilitado e o placeholder vai ser código, aparecerá aqui. Pronto, já temos já os três campos, tá? Então, nós temos o campo do estado, cidade e código IBGE da cidade, tá? Bem, o estado vai carregar todos os estados brasileiros via o quê? A API do IBGE, não foi isso que eu falei? Então, a gente precisa trabalhar com isso ainda. Para que o campo cidade fique habilitado, o usuário ele vai precisar selecionar o estado. Ele selecionou lá o estado, tipo, por exemplo, São Paulo, vai ser carregado aqui o quê? Todas as cidades de São Paulo. O usuário escolheu a cidade daquele estado aqui, pá, aí passa a habilitar o quê? O código do IBGE, o código da cidade com o código da cidade escolhida, aqui vai ficar o código. Bem, vamos ver, né? Por enquanto, nós estamos aqui já com as ideias já bem andadas. Vamos estilizar, né? Vamos dar vida ao nosso código, dar belezura, né? Ficar melhor visualmente falando. Bem, vou primeiro aplicar o estilo ao corpo da minha página. Então, vou dizer que o font family, né, vai ser Arial. Deixa eu colocar isso aqui. Pronto. Vou colocar aqui o máximo de largura, vai ser de 600 pixels. Vou colocar uma margem externa em cima e embaixo, eu não vou colocar. E eu vou colocar alto para centralizar ele. Vou colocar um espaçamento interno de 20 pixels. Prontinho. Agora eu quero estilizar o que? Nossa classe form grupo, tá? Então eu vou vir aqui, como é que a gente define uma classe no CSS? Dando ponto, tá? Ponto e o nome dele. Isso aqui chama o quê? Seletor de classe. Bora lá. Vou colocar um espaçamento embaixo de 15 pixels. Vou agora estilizar o quê? Os labels, tá? O que eu vou fazer? Vou colocar aqui um display block. Display block quer dizer o quê? Ele vai ocupar toda a largura disponível. Vou colocar também um espaçamento embaixo de 5 pixels. E eu vou colocar a espessura da linha em negrito. Pronto, eu também vou personalizar o select e o campo de input. Vou colocar a largura de 100%. Vou colocar aqui um espaçamento interno de 8 pixels. Vou colocar uma borda de 1 pixel, solid. E a cor vai ser DDD. Vou deixar ele meio arredondado, 4 pixels. E vou colocar box sizing, box, tá? Eu vou garantir, gente, que o pad e a borda sejam incluídos na largura total, tá? Para não ultrapassar o 100% definido. Bem, bora lá. E agora eu tenho que os que estão desabilitados, né? Que eu também preciso dar um estilo para ele. Então, eu vou colocar aqui o background color. F5, F5, F5. E a cor do texto, 999. Pronto. Então, a gente já consegue ver que esses campos estão desabilitados e o campo está habilitado. Bem, agora o que nos interessa é o JavaScript, né? Para que a gente possa ver as coisas acontecendo. Então, bora lá. Primeiro, eu vou criar aqui uma constante, tá? Chamada UF select. E eu vou dizer para ele assim, olha para minha página inteira, tá? Então, documente, olha para minha página inteira. E aí você faz o quê? Get ponto elemento by ID, quer dizer, acesse o elemento cujo ID, e aí eu preciso ver lá qual que foi que eu coloquei, o F. Então, bora lá, olha para minha página inteira e acesse o elemento
cujo ID seja o F. Então, ele vai olhar aqui para a minha página inteira e ele vai procurar o elemento cujo ID é o FF, que é o que? O campo de estado do estado. Então, ele vai pegar o que? Esse campo aqui, tá? O select. E aí, ele vai atribuir para dentro do que? Do select. Bem, em outra palavra, pega o elemento select do estado do UF pelo o ID UF, tá? É isso que eu estou querendo dizer. Bem, vou criar outra constante, cidade select, e eu vou fazer a mesma coisa, tá? Olhe para a minha página inteira e acesso o elemento cujo ID, tá? Eu tenho que ir lá olhar o que eu coloquei no cidade, coloquei cidade mesmo, cujo ID é cidade, tá? Então, pega o elemento select da cidade pelo ID cidade. Por fim, vou criar também uma nova constante chamada código input e eu vou falar para ele novamente. Olha a minha página inteira, acesse o elemento cujo ID, acho que vai estar lá código cidade. Cujo ID é código cidade. Tá? Em outras palavras, pega o campo de input que mostrará o código da cidade pelo ID código cidade. Tá? A gente já tem o quê? Aqui nos nossos 3 campos. Bem, agora eu preciso carregar os estados, né, a partir da API do IBGE. Então, eu tenho aqui uma API do IBGE que faz isso para mim. Vou pegar ele aqui, vou colar ele aqui, peraí. Veja só, ele me traz aqui o ID, a sigla, tá? A sigla e o nome da cidade, a região, tá? E veja só, eu preciso pegar essas coisinhas aqui. Primeiro, eu preciso acessar eu preciso carregar os estados a partir dessa API, tá? Então, bora lá. O que eu vou fazer? Vou vir aqui e falar, olha, fict, tá? E aí, quem eu quero chamar? Essa API aqui que eu quero acessar ela, tá bom? Então, bora lá. Eu vou fazer uma requisição para a API, tá? Que vai retornar o quê? Todos os estados brasileiros em ordem o quê? Alfabética. Então, eu vou vir aqui e vou fazer o quê? O tem. E vou falar response, tá? Vou fazer aqui a nossa função de flecha. E eu vou fazer o quê? Eu quero converter, tá? A resposta para o formato de som, tá? Que é uma maneira que a gente utiliza no JavaScript. Então, eu vou falar aqui, olha, a resposta, tá? Então, response, opa, é para estar com letra minúscula, response, ponto, JSON, tá? Então, eu vou colocar ele em formato JSON. Bem, converti a resposta para o formato JSON, agora eu vou pegar o quê? Fazer 10 estados. E aqui eu faço o que eu quiser, tá? Meu, o que eu estou fazendo, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é pegar o nosso UF Select, tá? Vou pegar esse campo aqui. E eu vou fazer o que com ele? Ine HTML, quer dizer que eu vou pegar aqui e eu vou modificar isso aqui. Eu vou falar para ele assim, ó. Aí vamos lá, gente. Sempre quando eu vou fazer algo que vai ter algo no HTML, eu sempre faço assim. Eu venho aqui, escrevo o que eu quero, tá? Selecione um estado. É isso que eu quero colocar lá. Aí eu tiro daqui. E coloco aqui, tá? Então agora, ó, primeiro ele vai estar aparecendo aqui, ó, carregando estado. Quando eu fizer a minha requisição, agora eu vou falar para ele, seleciona o estado. Vou modificar isso aqui. Então, bora lá. O que eu fiz até o momento, tá? Aqui nessa parte, eu vou limpar o select e eu vou adicionar uma opção inicial padrão, que é selecione um estado. Até aí, tudo bem, tá? Agora, vamos lá.
eu tenho meus estados aqui dentro dessa variável. Então, se eu tenho uma lista contendo meu estado, eu tenho um objeto, né? Na verdade, eu tenho um objeto que contém uma lista com dicionário, uma lista de dicionário, ou no JavaScript, como a gente chama de objeto, né? Nós temos um objeto, então eu posso fazer o quê? Um for dele. Então, vamos fazer aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Bem, elemento do meu, para cada elemento do meu objeto em estados, eu quero pegar um estado. Tá? Então, eu vou colocar dentro da minha variável estado. E aí eu faço o que eu desejar. Então, para cada estado retornado pela minha API, o que eu vou fazer? Vou criar uma constante chamada option, tá? E eu vou dizer para ele assim, ó, minha página inteira, eu crio um elemento, então create elemento, crio um elemento chamado option, tá? O que eu estou fazendo aqui, tá? Eu estou criando uma opção. Então, assim, olha para minha página inteira, crio um elemento chamado o quê? Option, e atribui ele para dentro da minha variável option. Então, eu estou criando um novo elemento chamado opção. Bem, agora sim que eu tenho essa opção, eu vou atribuir o valor para ele. Então, eu vou pegar aqui e falar assim, olha, option, que é a opção, o seu valor, tá? Qual vai ser o seu valor? Vai ser o estado, ponto, sigla. Vai ser a sigla. Estado, sigla. Tá? Porque se a gente chega aqui, a gente vê que a gente tem o quê? Sigla, tá? E a sigla, ela retorna o que? O seu valor. Então, a C de Acre, a L de Alagoas, e por aí vai. E veja só que ele está realmente na ordem alfabética, tá? Então, bora lá. Eu defini o valor da opção como a sigla de estado, por exemplo, SP, RJ, MG, enfim, tá? E aí eu vou fazer o quê? Vou vir aqui, option, tá? E eu vou falar para ele assim, olha, eu quero setar, quero colocar então o que? Set, um atributo, tá? Chamada data, ID, que vai ter o valor o quê? Do ID. Gente, eu preciso desse ID aqui, ó. O que eu preciso? Eu preciso desse valor aqui. Mas, Jéssica, por que você precisa desse ID? Para depois, gente, eu conseguir acessar a cidade pelo ID, conseguir acessar o código pelo ID, tá? O ID, gente, é o identificador único de algo. E isso é muito importante em bancos de dados, na API, porque uma coisa se conecta à outra pelo ID, tá? Então, eu tendo o ID, eu vou conseguir saber qual é a cidade de tal estado, eu vou conseguir saber qual é o código daquela cidade pelo ID, tá? Então eu preciso gravar o ID, por isso que nós estamos salvando aqui o ID. Então eu estou adicionando um atributo extra chamado data ID, tá? Com o código do estado, que vai ser necessário para que a gente possa estar buscando as cidades depois. Bom, então isso aqui não é à toa que eu estou criando. Ele vai nos ajudar lá na frente. Tá. Agora eu posso vir aqui e falar assim, olha, opção, quero colocar na minha opção um conteúdo, um texto de conteúdo. Então eu quero colocar o quê? O nome do estado, né? Estado ponto nome. Tá? Só para ver se aqui tá nome mesmo. Nome, pronto. Então vamos acessar pelo nome. Bem, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou definindo o texto visível no menu, tá? Como o nome completo do estado, que é o quê? São Paulo, Minas Gerais, Acre, Sergipe, Santa Catarina, enfim, tá? Vai ter o quê? O nome realmente do estado, tá bom? Então, bora lá. Eu peguei aqui, vamos lá, gente, vamos ver até o momento que eu fiz. Eu peguei a sigla, tá? Eu peguei o ID e eu peguei o nome do estado. Então, é isso que eu preciso. Pronto. Bora lá. Agora, eu peguei essa opção, eu criei essa opção e eu tenho que fazer essa opção ser filho de quem? Desse meu select, né? Porque para eu poder, quando eu clicar aqui, conseguir ver o quê?
as opções. Então, eu vou vir aqui, vou falar assim, olha, o F Select, você agora vai ser pai, você vai ter um filho, tá? E o seu filho vai ser as opções, tá? Então, eu estou adicionando essa opção dentro do Select de estados. Eu estou dizendo, olha, Option, você agora é filho do Select, do estado de Select. Então, agora, aqui, veja só, eu já tenho que todos os estados brasileiros. O pessoal ele já carregou aqui para mim. Bem, agora vamos continuar. Finalizamos essa parte. Peraí, né? Vamos colocar aqui um espaçamento. Ficar bonitinho. Pronto. Então, bora lá. Quando o usuário selecionar um estado, eu preciso colocar o que aqui? As cidades. Trazer o que? As cidades daquele estado, não é isso? Então, quando o usuário selecionar um estado, eu vou falar o que para ele? Eu vou falar para ele assim, olha, o F select, quer dizer, eu vou ficar olhando aqui esse meu campo e eu vou falar para ele assim, olha, event listen, fica escutando, tá? Fica escutando esse campo. Quando algum usuário vier aqui e selecionar, tá? Então, chamber, quer dizer, selecionar um estado, eu quero aplicar uma função nele. O que eu vou fazer? Vou criar aqui uma constante chamada select UFF, tá? E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar a sigla do estado selecionado, tá? Lembre, eu já tenho essa sigla aqui. Então, eu preciso pegar essa sigla. Como é que eu faço? Bem, no meu próprio objeto, então, this, olhando para o meu próprio objeto, eu consigo pegar o seu valor. Foi no seu valor que eu coloquei o estado? Então, no seu valor. Então, aqui eu vou ter o quê? A sigla, tá? Eu estou pegando a sigla do estado selecionado, por exemplo, se eu selecionei lá São Paulo, SP, então aqui vai estar a sigla, tá? Vou criar outra constante, estado ID. Eu preciso também, gente, do ID. Lembra que eu peguei lá o ID porque ele é muito importante para nós. Então, vamos lá, this, tá? Então, eu vou olhar para o meu próprio select e vou pegar o que? Select. Vou pegar aqui o this select. Select, peraí, aqui, deixa eu ver qual que é, gente. Select, uh, peraí, deixa eu ver aqui. Select, pronto. Eu preciso acessar o atributo data ID. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar, tá? O data ID, que é o código do estado no IBGE, que é necessário para buscar o quê? As cidades, tá? Então, aqui eu estou acessando ele e atribuindo para o meu quê? Meu estado ID. Se eu vou vir aqui e vou falar aqui, ó, cidade, select, in HTML. Então, eu já sei que eu vou estar trabalhando com HTML. Então, se eu vou trabalhar com HTML, eu já venho aqui, coloco aqui o que eu quero. Eu quero fazer uma opção que eu vou colocar aqui, carregando cidades. Corto daqui e colo aqui. Já facilita o quê? A nossa vida, tá? Então, eu vou mostrar uma mensagem, que é uma mensagem temporária, né? No select, de cidades enquanto carrega. Então, eu vou falar para ele que eu vou estar carregando lá a cidade. Então, vamos lá, eu escolhi lá, sei lá, São Paulo, eu vou querer que mostre aqui que está carregando a cidade. Então, bora lá. Cidade, select, ponto, disable,
Dizer, mas igual tu. Ele vai ficar desabilitado, tá? Eu vou desabilitar o campo cidade até os dados estarem o quê? Carregados. Aí o que eu vou fazer? Tanto o código input ponto velho, eu vou deixar ele vazio, quanto desabilitar, tá? Então eu limpo o campo do código da cidade e deixo ele desativado. Agora eu vou fazer aqui umas verificações. Se negação de select UF, vou retornar nada. O que eu estou fazendo? Se nenhum estado foi selecionado, não faz mais nada. Não vou fazer mais nada, tá? Simplesmente sai daqui. Agora, se algum estado foi selecionado, eu preciso ir procurá-lo lá no fazendo a requisição. Então, novamente, eu vou vir aqui e eu vou fazer uma requisição. Só que o que eu vou fazer, gente? Bora lá. E aqui, vou colar aqui. Aqui onde está estado ID, é na verdade o ID. Vou pegar aqui um ID 12, por exemplo, aqui do Acre. Vou vir aqui, vou tirar isso aqui e vou substituir por 12. E aí deu erro, por quê? Porque eu copiei errado a letra. Espera aí, gente. Vou fazer assim, vou colocar aqui. Aqui vai ser 12. Pronto. Veja só, ele trouxe agora o quê? As cidades do Acre. E é dessa forma que a gente vai poder estar pegando as cidades. Então, bora lá? Vamos fazer isso. Aqui, como eu vou ter que colocar uma variável, a gente vai ter que utilizar, gente, esse formato aqui, tá? Das aspas deitadinho, tá? Então, eu vou vir aqui e vou copiar o quê? O nosso API. Então, vai ficar assim, gente, ó. HTTPS, tá? Vai ter aqui serviçodados.ibge.gov.br, API, V1, localidades, estados. Aí aqui você, como vai vir uma variável, você precisa do cifrão e entre a chave, a variável estado ID, tá? E aqui por fim o município. O estado ID, gente, foi o que a gente pegou lá, tá? Então eu tô pegando aqui, ó, o estado ID, que é o quê? O ID daquele estado. E agora eu consigo trazer o quê? Todas as cidades daquele estado. Então, bora lá. Agora eu venho aqui, coloco o DEM. Responde. Preciso, de novo, transformar ele em, em JSON, tá? Então, bora lá, tá? Opa, eu converto a resposta para JSON. Vou ter todas as cidades. E agora eu vou fazer o que eu desejar. O que eu desejo? Tá? Primeiro eu vou pegar lá a cidade select, que eu quero pegar o quê? O campo. Tá? E aí, vou fazer o que aqui? Um inner HTML novamente. Agora sim, eu vou falar para ele selecionar uma cidade. Deixa eu pegar aqui esse option. E vou colar ele aqui para nós ganhar tempo, porque aqui no lugar de selecionar um estado, eu vou selecionar uma cidade. Tá? Bem, o que mais eu vou fazer? Veja só, eu vim aqui, tá?
nesse campo aqui da cidade, eu, eu limpo o select de cidade e adiciono uma nova opção padrão, que vai ser o quê? Selecione uma cidade. Agora eu já tenho o quê? A cidade descarregada. Bem, o que eu vou fazer? Para cada cidade, tá? Então, para cada cidade, eu vou fazer um for, vou atribuir para dentro da variável cidade. Então, eu tenho aqui um objeto contendo todas as cidades, estou fazendo um for nele, e para cada cidade, vou aplicar aqui uma função nele. O que eu vou fazer? Tá? Então, para cada cidade recebida lá no meu API, vou criar uma constante, novamente, chamada object, que são as opções. Novamente, gente, documente, olhe para a minha página inteira, crie um elemento, tá? Chamado option, que é o que? De opções. Agora sim, tá? Agora que eu criei um novo elemento chamado opções, eu posso atribuir os valores para essas opções. Novamente, gente, option.value. Aqui vai o nome da cidade, tá? Então, eu estou definindo o valor da opção como o nome da cidade. Sei lá, a pessoa escolheu lá Minas Gerais, vai ter a opção lá da cidade Belo Horizonte, tá? Só dando aqui um exemplo. A gente já vê isso na prática. Novamente, gente, eu vou precisar do quê? Do ID, certo? Então, bora lá, sect, attribute. Vou colocar esse atributo onde ele vai estar conectado com o ID, tá? Então, eu vou adicionar um atributo com o código da cidade do IBGE, tá? E aí eu vou vir aqui e colocar option, teste fonte, conteúdo do texto, né, o que vai aparecer, vai ser o nome da cidade. E aí, o que eu faço? Agora que eu terminei, eu venho aqui e falo, olha, cidade select. Ó, cidade select. Você vai ter um filho. Append. E quem vai ser o seu filho? As opções. Agora que eu já dei os filhos para ele, tá? Eu adicionei as opções ao select de cidade. Eu venho aqui e eu falo, ó, cidade select. Você que estava desabilitado, agora você não está mais, tá? Eu reativo ali o campo cidade e agora o que ele vai ter? Ele vai ter as opções prontas. Vamos ver? Vamos lá, eu vou escolher São Paulo e não funcionou. Então, alguma coisa está errada. Vamos lá, F12. O que está o define aqui? Que ele está reclamando. Deixa eu ver aqui. Uma coisa está um define aqui. Peraí, gente. Vamos ver até onde ele está indo, né? Até onde. Tá, ele pegou a sigla. Então, até aqui está funcionando. Deixa eu ver. Estado ID. This. Select. Coloquei com options. Pronto. Agora sim. Selecione a cidade, para que selecione uma cidade que está errada. Pronto. Deixa eu só diminuir aqui para me poder ver.
Então, bora lá. Vou colocar São Paulo. Seleciona uma cidade. Pronto, ele trouxe todas as cidades. São Paulo. Calma aí, deixa eu pegar aqui uma. Então, São Paulo, vou pegar São Paulo, né? A capital de São Paulo. Vamos lá, vamos encontrar ele aqui. São Paulo é grande, né, gente? Ó, aqui, pronto. São Paulo. E agora eu preciso trazer o quê? O código IBGE da cidade, né? O código da cidade, que foi o que foi pedido também. Então, bora lá, nós estamos quase terminando aqui já o nosso projetinho, viu? Então, bora lá, como o usuário selecione uma cidade, eu preciso que trazer o seu código. Então, cidade, select, advent, list. O que eu vou falar para ele? Assim, ó, agora você fica escutando aqui a cidade, tá? Quando alguém escolher a cidade, você vai fazer uma coisinha para mim. Então, ó, fica lá, fica escutando. Alguém escolheu uma cidade? Então, a gente vai chamar uma função, tá? Uma função anônima, que ele vai fazer algo para nós. O que, que ele vai fazer, tá? Primeiro, eu preciso criar aqui uma constante chamada select option. Select. Pronto, select option. E eu vou falar para ele, ó, this, que eu quero pegar lá o select option, seu valor, tá? Então, eu vou pegar a opção da cidade que o usuário escolheu, tá? E aí, o que, que eu vou fazer com ele? Criar aqui uma constante, código IBGE, e vou falar aqui, ó, selection option get atributo, quer dizer que eu quero acessar o atributo cujo o atributo é data t, porque é nele que está vinculado que o valor do ID. Agora sim, eu vou pegar esse código, tá? Em IBGE da cidade selecionada, e aí eu vou fazer uma verificação. Se o código IBGE tiver algo, tá? Quer dizer que então nós temos o código dessa cidade, a gente tem o código, a gente vai fazer o quê? Código input, ponto velho, a gente vai passar o quê? O seu valor, que é o código IBGE, tá? Eu vou preencher o campo com o código IBGE da cidade. E aí eu preciso fazer o quê? O código input, ele tem que passar a estar agora o quê? Habilitado. Então ele estava desabilitado, agora ele está habilitado, tá? Então agora esse campo vai ficar o quê? Habilitado para nós. Então eu vou ativar o campo, né? Para que o código fique visível. Agora, se nós não temos o código, então o código input, ponto velho, continua vazio. E eu continuo deixando ele, código input, ponto disable, habilitado. Vamos agora fazer o teste? Agora eu vou escolher. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos colocar aqui outra cidade. Vamos colocar Minas Gerais. Vamos colocar Belo Horizonte. Belo Horizonte. E aqui tem de novo outro problema. Peraí, gente, deixa eu ver o que foi que eu fiz agora de errado aqui. O S, né? Minas Gerais, cidade Belo Horizonte. E aqui nós temos aqui o código. Vamos ver aqui que esse código é de Belo Horizonte. O código 3106200 refere-se ao município de Belo Horizonte, localizado no estado de Minas Gerais. Então, nosso projetinho está pronto. Vamos fazer aqui outro teste. Vamos colocar São Paulo, cidade. Vou colocar São Paulo, né? Onde eu nasci. Pronto, São Paulo. E esse é o código.
O código 35.503.08 refere-se ao município de São Paulo, capital do estado de São Paulo. Então, ele está tudo aqui funcionando bonitinho, tá? É, eles começam com o campo desabilitado, cidade e o código IBGE, porque eles são dependentes. Nós temos campos dependentes, né? E aí, como né, foi pedido pelo o aluno, é, a pessoa escolhe o estado, escolhe a cidade e aí aparece o código dessa cidade. Então, prontinho, tudo funcionando adequadamente, tá? Esse é o projeto de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau, tchau!